A paz do Senhor, povo escolhido de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, no texto que se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 2, e nós iremos ler o versículo 1, 2 e 3. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Um texto bastante conhecido da igreja. Joquebede, uma hebreia cativa no Egito. Tinha o teu esposo, a tua família formada, nos diz a história que ela já tinha 2 filhos e estava na sua 3ª gestação. E diante deste cenário, uma mulher gestante, gerando, é para tudo ter alegria, o ambiente é para ser de felicidade, o ambiente é para ser de alegria. Só que diante da gestação de Joquebede, o cenário era de dor, era de agonia, era de desespero, porque havia um decreto de que todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquela época deveriam ser mortas. Então você imagina a angústia dessa mãe, que estava gerando a vida em seu ventre, mas o decreto era de morte. Só que nós sabemos que o nosso Deus é bom, o nosso Deus cuida, o nosso Deus zela. E Joquebede conseguiu trazer Moisés ao mundo. E o melhor, conseguiu guardá-lo, escondê-lo durante um período. Então, ainda que o decreto seja de morte, ainda que o cenário seja desfavorável, o Deus que cuida está com você. Ele te dá estratégia, ele te dá discernimento, ele te guia para os propósitos que ele tem na sua vida e através da sua vida. Pois bem, durante 3 meses, Joquebede conseguiu esconder Moisés. Só que Moisés começou a crescer. Moisés começou a se fortalecer. Moisés começou a se desenvolver. E já não tinha mais como deixar Moisés escondido. Já não tinha mais como deixar aquele projeto de Deus escondido. Só que Joquebede também sabia que se viesse à tona poderia morrer. O projeto que Deus tinha dado a ela poderia ser morto. Mas o próprio Deus dá uma estratégia a Joquebede. Joquebede faz uma arca de betume, com betume, betumou, e às margens do rio, Joquebede colocou Moisés. Às margens do rio, Joquebede colocou o seu plano, o seu projeto, a vida que cresceu dentro dela. Ela teve que abrir mão para que o propósito não pudesse morrer. E não é assim comigo e com você? Muitas das vezes nós precisamos abrir mão de coisas que pode nos machucar, fazer doer, parar para pensar, será que é de Deus mesmo este plano, este projeto? Mas mal sabemos que quando nós abrimos mão e colocamos no altar, eu quero trazer aqui como esse rio como altar, onde Joquebede colocou Moisés. A gente descansa o nosso coração e confia, porque Deus é fiel para fazer além daquilo que nós poderíamos fazer, além daquilo que nós queríamos projetar, porque eu creio que aquela mãe, ela fez projetos para aquela criança. Apesar do decreto de morte, Joquebede é uma mulher de fé. Enquanto nós temos fé, nós temos esperança. E a esperança de Joquebede era o melhor para o seu filho, que estava para nascer. E eu posso entender que quando Joquebede
faz aquela arca, passa o betume e coloca Moisés no rio, você consegue entender o sentimento de Joquebede naquele momento? Era o seu filho, era o que ela tinha gerado, ela que tinha trazido ao mundo. E aos nossos olhos carnais, talvez aos olhos de Joquebede também, o pensamento era: o que será desta criança? Só que, deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, o projeto não é nosso, o projeto é de Deus. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. A família não é nossa, a família é de Deus. E eu vejo como aquela entrega de Moisés ao rio, somos nós abrindo mão e entregando tudo nas mãos do Senhor. É quando nós nos posicionamos e entendemos que na nossa força não vai, do nosso jeito não vai acontecer, mas nós entregamos tudo no altar do Senhor. E muitas das vezes nós achamos que estamos abrindo mão, mas não. Nós estamos entregando nas mãos do Senhor aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Nós abrimos mão, tiramos as nossas mãos e colocamos nas mãos de Deus. Aquele ato de Joquebede, de colocar Moisés no rio e deixar ele ir, é a nossa entrega, é o que nós devemos fazer, entregar tudo no altar do Senhor. E quando isso nós fazemos, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, porque no momento de desespero, às vezes nos falta força, nos falta até fé. Mas quando nós entregamos para o Senhor, nós descansamos o nosso coração. E eu não preciso dizer o fim dessa história para você, porque você conhece muito bem. Moisés foi achado pela filha de Faraó, foi criado pela sua mãe, e Moisés cresceu para ser o libertador de um povo que estava sendo oprimido nas mãos de Faraó. Então nós podemos entender que, independente do que aconteça, mesmo que o cenário seja de morte, ainda que se há vida, há esperança. E nossa esperança está depositada no Senhor. Então nós temos que entender que o Senhor não é Deus para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por um acaso ele falaria e não cumpriria? Falaria ele e não faria? Descansa o teu coração, deixa no altar do Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Tira essa angústia da tua alma, do teu coração. Me diz o Senhor neste momento que talvez você esteja ouvindo esta mensagem com uma angústia grande, porque está achando que o seu projeto vai morrer. Mas muito pelo contrário, ele está ganhando vida neste momento, porque ele está sendo depositado no altar do Senhor. Deixa aí, Joquebede. Deixa aí para as mãos de Deus. Deixa aí no caminho de Deus, que Deus sabe o que tem que fazer. Ainda há esperança, Jó nos diz no capítulo 14, a partir do versículo 7. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda assim ela se renovará. Ainda que a gente ache que não tem mais jeito, o Senhor tem jeito. Louvado seja Deus. 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança para o Senhor, coloca no rio da vida. Deixa as águas do Senhor fluírem na sua vida, na vida dos seus. Deixa o Senhor trabalhar. Aquieta o teu coração e a tua alma. Você se lembra no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 17, a história do filho pródigo. Imagina a decepção e o desespero daquele pai vendo o teu filho pedindo o que ainda não lhe era por direito, para poder ir embora. De um lugar que ele tinha segurança, que ele tinha paz, que ele tinha amor, que ele tinha cuidado, mas mesmo assim ele resolveu abrir mão de tudo aquilo para conhecer o que enchia os olhos dele, porque eu creio que o mundo estava enchendo os olhos daquele jovem. Mas quando ele caiu em si, quando ele perdeu tudo, ele entendeu que o único lugar que ele poderia estar era na casa do pai. E quando aquele filho pródigo retorna para a casa do pai, o pai está o esperando, de braços abertos. E o filho reconhecendo que a casa do pai, a companhia do pai, debaixo da proteção do pai, era o melhor lugar para ele.
E o que me chama a atenção neste texto, e eu acho lindo, que ele se despiu de toda a sua soberba e se vestiu de humildade para reconhecer que ele tinha errado. Mas, acima de tudo, aquele pai deixou aquele filho partir com o coração angustiado. Eu creio assim, porque o pai saberia o que iria encontrar este jovem se ele saísse debaixo da sua proteção. Mas mesmo assim, aquele pai não perdeu a esperança, porque quando aquele filho voltou, as roupas estavam lá, o anel estava lá, as sandálias estavam lá, aquele pai já estava esperando na porta de casa, com os braços abertos para recebê-lo. Então descansa o vosso coração, e eu volto a te dizer, lança sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, deixa ele cuidar. Deixa o rio da vida levar Moisés. Em outras palavras, deixa o rio da sua vida ser guiado por Deus, deixa ele levar os projetos, os sonhos, tira das suas mãos e coloca nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus a vitória é certa, em nome de Jesus. E ainda que não aconteça da forma e da maneira que nós queríamos que acontecesse, creia que os planos do Senhor é bem melhor, os projetos do Senhor é bem maior, que nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Mas o Senhor já sabe qual é o tamanho da proporção que irá ganhar o seu projeto, a sua família, a sua casa, está debaixo das mãos santas do Senhor. Amém? Fique com esta reflexão neste dia de hoje, que o Senhor possa te dar força e te dar graça para que você tire das suas mãos e coloque nas mãos de Deus, e deixe o rio do Senhor, o rio de águas vivas, levar os seus projetos, os seus sonhos, a sua casa, a sua família, para o lugar que Ele já determinou. Amém? Fique em paz, Deus vos abençoe.